Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. A história do Jardim do Éden é narrada em Gênesis. Considerado o paraíso bíblico terrestre, o local foi criado por Deus para ser habitado por sua primeira criação humana, Adão e Eva. A partir deles, segundo as Escrituras Sagradas, surgiu o resto da humanidade. Como eu disse, o Jardim do Éden é considerado o paraíso aqui na Terra. Onde ele ficava? Qual a localização do lugar onde tudo começou? Há alguns anos, um arqueólogo disse ter encontrado o lugar exato onde Adão e Eva viveram. Vem comigo que eu te conto todos os detalhes dessa história. Para entender melhor esse caso, você precisa saber o que a Bíblia diz sobre o Jardim do Éden e sobre a sua localização. Adão foi o primeiro humano a viver no local. Depois da costela de Adão, nasceu Eva. A Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente. Isso indica que Éden era a região na qual o jardim ficava localizado. Lá, nasceu uma variedade de plantas, ervas e árvores. Algumas dessas árvores, inclusive, carregam frutas maravilhosas e duas delas ganharam destaque e significados: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, como o próprio nome diz, prometia a vida eterna ao homem. Já a outra era uma maneira de testar a moral do homem, já que Deus o proibiu de comer do seu fruto. As Escrituras Sagradas também dizem que um rio regava o jardim. Esse rio se dividia e dava origem a outros 4 canais, cujos nomes eram Pison, Gion, Hidekel e Perat. Mas há algumas dúvidas sobre a interpretação dessa parte da Bíblia. Enquanto alguns dizem que um rio dá origem a outros 4 canais, outros afirmam que talvez esse rio era formado pela confluência dos 4 canais. Em Gênesis, também é dito que no Jardim do Éden existia um espaço arável, pronto para o homem lavrar e cultivar. Além de uma terra fértil, o jardim estava repleto de animais, tanto para domesticação quanto de animais selvagens. Apesar dessas informações, não se sabe quanto tempo Adão e Eva viveram no Jardim do Éden. Ao que tudo indica, eles não passaram muito tempo lá, mas concomitante a isso, não há como saber o tempo exato. Uma das únicas certezas que os estudiosos têm é que foi no Jardim do Éden que o pecado teve origem na humanidade. E foi também neste local que foi feita a promessa de redenção. Após desobedecer às ordens de Deus, o homem acabou sendo expulso do jardim. Posteriormente, Adão e Eva tiveram filhos, que também procriaram e povoaram a terra. O resto da história você conhece muito bem. Mas vamos ao que interessa. Se Deus criou um paraíso aqui na terra, onde é que ele está hoje? Talvez o local nem tenha mais o jardim. Mas será que podemos encontrar a sua localização exata? São muitas perguntas e muitos detalhes sobre essa história, não é? Então vamos com calma. Ao longo dos anos, surgiram muitas hipóteses de onde poderia estar o Jardim do Éden. Durante séculos, acreditou-se que o Éden ainda existia aqui na Terra. Para ainda estar intacto, teria que estar no topo de uma montanha. Caso contrário, o dilúvio de Noé teria-o destruído. Nesse sentido, existe um local no Sri Lanka que poderia muito bem abrigar o jardim. No topo de uma montanha conhecida como Pico de Adão, está uma formação rochosa que tem uma pegada sagrada. Para alguns, a rocha com uma depressão semelhante a uma pegada é a evidência de Buda, ou do deus hindu Shiva. Para alguns muçulmanos e cristãos, no entanto, a pegada é a de Adão e marca o local em que ele saiu do paraíso. O Iraque tem sido um lugar muito visitado por aqueles que procuram o Jardim do Éden.
O país ocupa uma terra antes conhecida como Mesopotâmia, que em grego quer dizer terra entre os rios. O rio Tigre e Eufrates têm sido frequentemente propostos como 2 dos 4 grandes rios que fluíram do Éden. O fato de o Iraque estar repleto de vastas e antigas ruínas arqueológicas faz muitos pensarem que a humanidade surgiu ali, onde foram construídas as primeiras cidades pós-Éden. O arqueólogo inglês George Smith, que descobriu a epopeia de Gilgamesh, também encontrou um selo cilíndrico que, segundo ele, provava que o Iraque era a localização do Éden. Milhares de selos cilíndricos foram descobertos. Um deles mostrava a imagem de um homem e de uma mulher ao lado de uma árvore, ambos pegando frutas. E atrás deles estava uma cobra. As vastas zonas úmidas do Iraque também foram vistas como local do Éden, porque é uma das poucas regiões exuberantes da região. Já a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida como Igreja Mórmon, tem algumas ideias diferentes da maioria dos grupos de cristãos. Muitas dessas ideias chegaram ao profeta Joseph Smith através de revelações sagradas. No início da década de 1830, ele visitou o condado de Jackson, no Missouri, e revelou a seus seguidores que o Jardim do Éden já havia sido encontrado. O jardim seria onde está localizado o condado de Jackson. Além disso, não só ele estava localizado lá, mas também o lugar onde Adão e Eva viveram pela primeira vez após serem expulsos. Joseph Smith havia encontrado 2 ou 3 altares na área que ele pensava ter sido erguido pelos primeiros humanos. Ao divulgar essa descoberta, muitos colonos mórmons decidiram construir um templo no local, mas seus vizinhos queriam expulsá-los. Isso causou uma série de batalhas entre os grupos, conhecida como a Guerra Mórmon de 1838. Os Mormons foram derrotados e até hoje o paraíso permanece sem um templo. Além desses lugares citados, também já sugeriram teorias um pouco mais malucas, como a que diz que o Jardim do Éden, na verdade, fica em Marte, ou que está localizado em algum lugar do inexplorado Polo Norte. Então, quer dizer que até hoje ninguém encontrou o verdadeiro local onde ficava o Jardim do Éden. Segundo um comentário à História de Deus da National Geographic, uma descoberta em Jerusalém aparentemente colocou fim no mistério da localização do Jardim do Éden. A arqueóloga Jody McInnes apresentou uma teoria afirmando que fez uma descoberta em uma igreja em Jerusalém que extingue essa especulação sobre o local. A Basílica do Santo Sepulcro está localizada no bairro cristão da cidade antiga, em Jerusalém, e acredita-se ser onde Jesus de Nazaré foi crucificado e depois ressuscitou. O local é conhecido como Calvário ou Gólgota. Judy também acha que ali fica o lugar onde Adão foi enterrado. O local fica em algum lugar embaixo da rocha do Calvário. Segundo as próprias palavras de Judy, a explicação é a seguinte: abaixo está a capela de Adão, e há uma tradição no cristianismo que liga este local a Adão, o primeiro homem. Quando Jesus foi crucificado, seu sangue escorreu por uma rachadura na rocha. E Adão, o primeiro homem, foi enterrado embaixo. Mas quando o sangue de Jesus fluiu sobre ele, ele ressuscitou. Infelizmente, a teoria de Judy pode fazer sentido para muita gente, mas ainda não existem evidências claras de que o local realmente era o Jardim do Éden. Na verdade, talvez seja impossível encontrar o jardim onde Eva e Adão viveram pelo fato de que ele pode não existir mais. O jardim provavelmente se perdeu
quando Deus expulsou Adão e Eva. Depois disso, a Bíblia também não fala mais nada do que realmente aconteceu no lugar depois que Deus proibiu o acesso a ele. E se o jardim ainda existia nos tempos de Noé, é bem provável que ele tenha sido destruído pelo dilúvio. Resumidamente, podemos dizer que o Jardim do Éden existiu há muito tempo, mas não pode ser localizado hoje devido à queda da humanidade no pecado, assim como o grande dilúvio que alterou boa parte da terra. Além disso, não aparece em nenhum lugar da Bíblia afirmações de que existam estruturas ou algo parecido no jardim para que possamos encontrá-lo. Para muitos cristãos, a procura do Jardim do Éden é uma perda de tempo pelo simples fato de que na Bíblia é prometido um novo Éden, ou melhor, um paraíso em que todos estarão na presença de Deus. Pode ser que a humanidade não o encontre em vida, mas sim apenas quando estiver ao lado do Criador. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau!